Nós decidimos hoje tratar desse assunto que eu tenho certeza que vocês vão se identificar com esse assunto que nós vamos conversar hoje. Você já deve ter ouvido falar e muitas vezes os noticiários também abordam bastante os golpes por empréstimo consignado. E quem são as pessoas, os alvos destes golpes? Principalmente são os pensionistas ou os aposentados, né? Que estão à mercê destes golpes. E quem vai esclarecer esse assunto para a gente é o especialista em assuntos previdenciários, Dr. Lineker Andrade. Dr. Lineker, muito obrigada pela entrevista e também pelos esclarecimentos, que eu tenho certeza que vai ser muito úteis, né? É o que nós precisamos, exatamente, né? Saber o que está acontecendo neste mundo. E eu fiquei muito assustada quando o senhor me explicou como é que funcionam esses golpes, doutor. Esses golpes, eles partem a partir do momento que a pessoa ela aposenta e ela começa a receber um benefício do INSS. Ela começa a receber ligações de agentes financeiros, correspondentes bancários, ela começa a receber ligações de pessoas, esses golpistas, né, que a gente fala, esses criminosos, se passando como agentes do INSS. Tá? Eles ligam, né? O principal objetivo é conseguir os documentos dessas pessoas, tá? E eles ligam para essas pessoas se passando como esses agentes do INSS, falando que tem um valor liberado para ele no INSS, que ele pode aí, ir lá refazer a retirada desses valores e levando a pessoa a crer, né, que ela tem um dinheiro disponível ali de aposentadoria. Com isso, ela envia os documentos ou por e-mail, ou por mensagem de WhatsApp, né, RG, CPF, comprovante de endereço, o cartão do benefício, né, e após aí o golpista pegar esses documentos, de posse desses documentos, ele repassa esses documentos, né, faz um contrato fraudulento lá, coloca os termos que eles acharem necessários nesses contratos, tá? Coloca data, tempo de final, tempo início, tempo final. Inclusive tem alguns contratos que nem tempo de saída, nem o tempo final existe. Então o que acontece? Com posse disso, eles têm aí um funcionário do banco que faz parte desse esquema, tá? É bom a gente frisar isso também, porque não dá para fazer sem a participação dessa galera, vamos dizer assim, tá? Então eles enviam esses documentos para o banco que vai fazer o pagamento de posse desses documentos, faz o pagamento ali para o aposentado, tá? E de mão ali com o comprovante de pagamento, né, o TED que ele fez ali para a conta do aposentado, do benefício, ele pega todos esses documentos e remete ali para o INSS, onde também tem ali um funcionário ali que faz parte desse esquema que vai autorizar o desconto. E olha só, gente, nós estamos falando de empréstimo consignado. E o que o Dr. Lineker aqui está contando para a gente é muito mais sério do que a gente pensa. Que quem está envolvido neste esquema fraudulento, golpista, são pessoas que são servidores do INSS, né, doutor? Exatamente. São agências bancárias, funcionários de agências bancárias, que utilizam o nome dessa instituição para aplicar o golpe. Ou seja, não são pessoas aleatórias apenas. Não são pessoas aleatórias, não. São pessoas que ganham comissões. É bom a gente frisar também que são pessoas que ganham comissões por cada empréstimo consignado. Então a tendência é a pessoa fazer, vamos dizer, de tudo para conseguir ali essas comissões. Então esses correspondentes bancários que chegam a abordar a pessoa na rua, chegam a abordar a pessoa por ligação, esses correspondentes bancários que estão se passando por esses servidores do INSS. Quer dizer que o golpe evoluiu, né? Exatamente. O formato dele. Então não são só pessoas aleatórias, não. Gente, nós estamos falando de coisa seríssima. Exato. São funcionários do INSS, são funcionários de agências bancárias ligadas a outras fontes, não é isso, doutor? Que transformam praticamente numa rede criminosa. Antes a pessoa ligava e convencia ali o aposentado ao empréstimo consignado, né? Às vezes até enganava ele na ligação para ele dar um aceite ali, tá? Falava que era um valor que estava liberado no banco para ele. É o mesmo modo operandi, né? Na verdade, quando eles
trataram dessa situação, agora eles viram que as pessoas não estão caindo mais nesse antigo, eles estão evoluindo e falando, se passando como servidores do INSS e falando que tem dinheiro liberado de aposentadoria, com o intuito apenas de pegar os documentos do aposentado, do pensionista, para fazer esse documento girar. E como é que eles descobrem que aquela pessoa já é aposentada? Então já possui algum dado dela? Exatamente. Assim que a pessoa aposenta, o funcionário do INSS, ligado a esse esquema, eles fornecem, eles pegam os dados, né, e fornecem para esses golpistas, né? Para esses golpistas, inclusive, eu já tive casos em que a pessoa não aposentou e já recebeu, ele estava recebendo a ligação. Ele não tinha recebido a carta de concessão ainda e ele já estava recebendo a ligação. Antes de aposentar, ele me ligou, doutor, eu já estou recebendo a ligação. Eu falei, não. Aí eu fui ver, a carta dele não tinha saído ainda, mas ele já tinha sido aposentado, só que ele não tinha recebido a carta. Mas ele já estava recebendo a ligação. Então isso já parte de dentro da instituição. Né? Mas primeiro, o primeiro contato feito é através de telefone. Seria isso? Exatamente, através de telefone. Tá? E eles procuram uma assinatura. Seria esse o caminho? Procuram uma assinatura e a liberação, o ok da pessoa interessada, do aposentado ou pensionista. Seria assim? Seria assim. E eles, após eles pegarem esses documentos, eles fazem assinatura falsa no contrato. Aí eles forjam com um documento em mãos, né? Tem assinatura ali no RG, eles pegam aquela assinatura, tentam fazer o mais próximo possível da assinatura do segurado e colocam no contrato. Mas é uma forma presencial? Eles conseguem fazer isso presencial ou online? Não, ou telefone? Tudo online. A pessoa envia os documentos por WhatsApp, né, ou por e-mail. Inclusive, algumas pessoas ajudam a enviar, porque às vezes o idoso não sabe mexer ali no WhatsApp, aí chama um filho, alguém, só que ele não explica de forma o que está acontecendo, só fala que tem um dinheiro liberado no INSS para ele, né? Essa é a abordagem. E pegam aquela assinatura, né, do documento e fogem ela no contrato. Três pessoas por semana? Por semana, em média. Ano passado foram feitas mais de 50 mil queixas em todo o Brasil relacionadas a esse tema. Então, esse ano já passamos mais de 30. Mais de 30? Mais de 30 mil. Então, e nós chegamos na metade do ano, né? Exatamente. Então, aí você vê a gravidade dessa situação. Doutor, o que fazer então para se prevenir desse tipo de golpe, que é muito bem articulado? Muito bem articulado. E a tendência é piorar, né? Eles arrumaram outros esquemas. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é toda vez que ela for no banco, ela conferir o extrato, tá? Porque à medida que você for lá pegar seu pagamento de aposentadoria ou o seu benefício, você tem que tirar o extrato e conferir, ver se está tudo ok, se não tem ali nenhum valor diferente, né? Porque eles costumam descontar valores baixos, R$20, R$30, mas durante 3, 4, 5 vezes a mais o valor que a pessoa pegou emprestado, por exemplo, ou que a pessoa desconhece. Então, à medida que vai descontando ali os R$20, você nem percebe. Então, a pessoa aposentada, ela tira o dinheiro dela. Então, a primeira coisa, tirou o dinheiro, pega o extrato, todo mês pega o extrato, não sabe, pede a ajuda de alguém, o pessoal do banco lá, para tirar o extrato para você e ver se realmente, né, tá tudo certo. Esse é o principal. Outra coisa que a pessoa pode fazer, no INSS tem a parte lá de bloqueio de empréstimos consignados, tá? E a pessoa pode bloquear. Assim que você aposentar, você confere se está bloqueado ou não. Se tiver desbloqueado, você liga no 35 no INSS, ou você, pelo site mesmo do INSS, você pode solicitar o bloqueio para empréstimo consignado. Tá? Isso ajuda bastante, porque aí, quando o banco for enviar para o INSS, vai precisar do seu aceite para desbloquear. Tá? O banco não consegue fazer isso aí. Tá? Outra coisa muito importante é a questão das ligações. O INSS, ele não oferece crédito, o INSS por ele telefone, não por né? telefone, exatamente. Nem o INSS, nem o banco. Não, o banco sim. Banco sim. Banco sim. O INSS não. Então, se a pessoa falar que é funcionário do INSS, é mentira, tá? É mentira. Não Mas cai mesmo nessa. assim, para evitar qualquer tipo de problema, também não aceitar nenhuma proposta do banco através de telefone. Exatamente. Eu sempre falo. É melhor você estar precisando de um empréstimo, se ligar uma pessoa falando com você, porque existe as ligações, né, dos empréstimos, as pessoas realmente que trabalham ali no banco e querem te oferecer um empréstimo.
Se caso você puder ir ao banco, acompanhado de alguma pessoa ali para te ajudar, se você quiser empréstimo, vai ao banco, olha lá direitinho, sem... Porque existe o empréstimo legalizado, Legalizado, né? legalizado. Que o banco oferece, exatamente. né? E os funcionários entram em contato normalmente. Né? Mas isso é de forma presencial, você assina a documentação de forma legalizada. Exatamente. Aí o funcionário vai te entregar ali toda a documentação, vai ter a data início, a data fim do seu contrato, os valores dos juros, que é importante você analisar direitinho. Eles vão te entregar a cópia ali do contrato, né? Tudo certinho. Então, precisou de empréstimo consignado? Olha os juros, qual o banco que melhor vai te atender, né? E faz lá. Doutor, e quem caiu nesse golpe? O que fazer? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é registrar um boletim de ocorrência. Você verificou lá que realmente ocorreu a fraude, foi no extrato lá, inclusive tem um extrato do INSS que você consegue ver todos os empréstimos, tá? É bem simples também. Conferiu, viu que lá não tem um valor descontando que você não fez, você vai fazer um boletim de ocorrência, tá? Fez o boletim de ocorrência. Em seguida, você pode ligar no 135 do INSS, falar na ouvidoria e fazer uma reclamação, né, uma denúncia lá no INSS, tá? Você pode fazer em seguida uma reclamação no site, é um site do governo, né, falabr.cgu.gov. Esse site também você faz a denúncia lá do que está se tratando, né, desse assunto. E contra o banco, você pode entrar no site www.consumidor.gov.br. Esse site ele é exclusivo para o consumidor. Então, nesse caso, o consumidor ele pode ir lá nesse site, ele vai fazer um cadastro, né? Digitar o nome do banco, lá vai aparecer para ele, e ele vai fazer essa reclamação no banco. O banco tem um prazo de 10 dias para responder essa reclamação. Mas, doutor, realmente funciona? A pessoa consegue uma resposta? Consegue. Consegue sim. A resposta, se o banco identificar que realmente ocorreu ali a fraude, demonstrar, o banco pode suspender o desconto através desse site. Mas é simples ou é algo complicado? Não, é simples. É bem instrutivo, tá? A pessoa ali faz o cadastro com os dados normais, aí tem a senha, né, o login, e a pessoa vai ter uma parte lá que a pessoa vai explicar e anexar os documentos. Por exemplo, o boletim de ocorrência que ela fez, a reclamação no INSS, anexa ali aqueles documentos, né, informando que não fez empréstimo, que não tem ali, nunca fez empréstimo naquele banco, ou não, né, desconhece totalmente ali, que não assinou nada, não autorizou nada, né, e a pessoa consegue, o banco tem esse prazo de 10 dias e normalmente ele responde, né. Mas a pessoa consegue recuperar o dinheiro que ela perdeu? Consegue sim, tá? Aí o que acontece? Em seguida, ela pode buscar judicialmente. Se não resolveu ali no consumidor.gov, né? Porque ali só vai suspender o pagamento. Ali eles não vão devolver o dinheiro, tá? A verdade é essa. E você vai buscar um advogado especialista para que ele possa fazer um processo judicial, tá? Ele vai entrar com uma medida liminar, onde ele pede a suspensão desse empréstimo. Normalmente, os juízes aqui da nossa região, eles estão acolhendo essa medida liminar, você comprovando ali que realmente ocorreu a fraude, né, com os documentos, irá suspender até o final do processo. E é mais rápido esse processo, mais rápido, né? Quando mais rápido. entra com advogado ou entra na justiça, o processo é mais rápido. É mais rápido, porque a medida liminar ela é uma medida que ela é feita antes de dar entrada no processo, vamos dizer assim. Ela é um meio mais ágil do juiz analisar. Então, normalmente, aí, dependendo da situação, uns 30 dias, o juiz analisa, já suspende ali esse empréstimo fraudulento, né? O senhor consegue assim, identificar e dizer, mensurar uma data, o período que essa pessoa pode conseguir de volta o dinheiro? Aí o que acontece? Isso vai depender do andamento processual. Certo. Mas vamos colocar uma média aí de 1 ano, a pessoa consegue reaver todos esses valores, né? Inclusive esses processos estão andando bem aqui na nossa região. Eles conseguem reaver todos esses valores, tá? Corrigidos monetariamente, tá? Inclusive, tem um artigo 42 do Código do Consumidor, que permite a devolução em dobro. Tem juízes que entendem por ter sido fraude que o banco fez, né? Devolve o valor para a pessoa em dobro. E, claro, a indenização por danos morais. Já ia fazer essa pergunta. Então, a instituição também que estiver envolvida
pode responder por danos morais. Exatamente, os tribunais são unânimes quanto a isso. Condena mesmo por danos morais. Doutor, então, qual seria a mensagem que o senhor poderia deixar para as pessoas, né, que estão passíveis a esse tipo de golpe? Olha, primeira coisa, você tem aí que estar munido de documentos, não fornece esses documentos para qualquer pessoa, tá? Não entrega aí ligações, fique atento a essas ligações, procure ajuda. Se você é idoso, não sabe mexer na internet, não sabe mexer aí no WhatsApp, procura alguém, o seu neto, seu sobrinho, explica a situação. Não caia nesses golpes, tá? Na dúvida, vai até a instituição bancária, faz lá um empréstimo e chama alguém de testemunha para ir com você também, tá? Porque a situação é muito grave, tá? Então, fica aqui o meu alerta para vocês, tá? E é isso. Gente, a criatividade dos golpistas tem sido assustadoras, né? Estão cada vez mais evoluídas, né? Então, todo Exatamente. cuidado é pouco, viu? Todo cuidado é pouco, né? Esperamos aí que essa entrevista seja de esclarecimentos e principalmente instrutiva para você que possui os pais aposentados ou pensionistas e para toda a família também, né? Nós agradecemos ao doutor Lineker pela entrevista, pelos esclarecimentos. Zug conteúdo o tempo todo.